Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais curiosas e influentes do pensamento político brasileiro. É uma ideia que, de cara, parece não fazer o menor sentido, e ela veio de um dos nossos mais importantes pensadores conservadores. Bom, tá aí. É essa frase que está no centro de tudo. Um sistema político autoritário para construir uma sociedade liberal. É de parar para pensar, né? Como assim? O que será que Oliveira Viana estava querendo dizer com uma coisa dessas? Essa pergunta de $1 milhão que a gente vai tentar responder. E para sacar a lógica do Viana, a gente precisa primeiro entender o diagnóstico que ele fez do Brasil daquela época, para só depois olhar para a solução, digamos, radical que ele propôs. Então vamos lá. Primeiro de tudo, um autoritário liberal? Parece que uma coisa não combina com a outra, né? Quem era, afinal, esse cara por trás de uma ideia tão provocadora? Esse aí é o Francisco José de Oliveira Viana, um jurista, historiador e sociólogo que se tornou uma figura super influente lá no comecinho do século XX. A grande tese dele era que o Brasil, tinha que achar o seu próprio caminho. Não dava para simplesmente ficar copiando e colando modelos políticos da Europa. E agora, a segunda parte, a sociedade de clãs. Para a gente entender o remédio que o Viana receitou, a gente tem que entender a doença que ele diagnosticou. E a análise dele começa com uma crítica bem pesada à realidade social do Brasil. O ponto central do Viana é exatamente este. Existia um buraco enorme entre o Brasil oficial, dos papéis, e o Brasil real, do dia a dia. De um lado você tinha o idealismo, leis bonitas, constituições liberais, tudo importado da Europa. Do outro, a realidade crua. Uma sociedade rural, controlada por famílias poderosíssimas e totalmente isoladas umas das outras. Olha só, essa imagem do Senado Imperial é um retrato perfeito desse Brasil ideal que o Viana tanto criticava. Para ele, instituições assim eram pura fachada. Uma cópia, meio artificial, sem nenhuma conexão de verdade com a estrutura social do país. E aqui está o Brasil de verdade na visão do Viana. Não era uma nação com cidadãos individuais, mas um amontoado de feudos. A vida acontecia em torno dos grandes latifúndios. O poder de verdade não estava com o governo, mas sim na mão dos fazendeiros. Nesse cenário todo, não existia um povo como a gente entende hoje, só dependentes desses clãs. Bom, e agora a gente chega na terceira parte, a prescrição autoritária. Com um diagnóstico desses, qual seria a solução? É exatamente aqui que a proposta do Viana fica polêmica de verdade e nos joga de volta para aquele paradoxo do início. O raciocínio dele é a chave para entender tudo. Pensa só. Para o Viana, dar o poder do voto para o povo naquela sociedade, na prática, era o mesmo que entregar o poder direto para os coronéis, que controlavam os votos de todo mundo que dependia deles. Ou seja, a democracia, em vez de libertar, só ia servir para carimbar e oficializar o poder desses clãs. Então, ele bolou um plano em 4 etapas. Primeiro passo, criar um Estado forte, centralizado. A missão desse Estado, passo 2, seria quebrar o poder das oligarquias rurais. Passo 3, a partir daí, construir uma nação de verdade, unida, com uma economia moderna. E só então, no 4º e último passo, quando o terreno social estivesse preparado, aí sim a democracia liberal teria alguma chance de vingar. Quarta parte, uma ferramenta, não um fim. E aqui, atenção, porque é fundamental entender que tipo de autoritarismo Viana estava defendendo. Para ele, não era sobre ter poder pelo poder. O nome que resume essa ideia toda é autoritarismo instrumental. A palavra-chave aqui é instrumental. Pensa nisso. O autoritarismo não era o destino final. Era só uma ferramenta, um instrumento de transição para demolir aquela estrutura social antiga e abrir caminho para algo novo. E esse ponto é crucial para a gente não simplificar demais o que ele pensava. O autoritarismo, na visão dele, era tipo uma ponte, uma fase, temporária e necessária para tirar o Brasil daquela realidade quase feudal e levar para um futuro que, olha só o paradoxo aí de novo, seria liberal. E para fechar, nossa quinta parte, o legado duradouro de Viana. Tá, mas e aí? Essa ideia ficou só na teoria, nos livros? Que nada. O pensamento de Oliveira Viana teve um impacto gigantesco e bem duradouro na história política do Brasil. As teorias do Viana, de fato, encontraram eco em momentos muito importantes da nossa história. Elas acabaram servindo como uma espécie de justificativa intelectual para projetos que queriam centralizar o poder, tanto lá na era Vargas nos anos 30, quanto durante o regime militar a partir de 64. Os dois, aliás, vistos como tentativas de modernizar o país na marra.
No fim das contas, o paradoxo de Oliveira Viana nos deixa com essa tensão, com esse debate que parece que nunca acaba. A ideia de usar força para construir a liberdade é uma aposta, no mínimo, perigosa e muito complexa. E essa é a pergunta que fica no ar. A história já nos mostrou várias vezes que o poder, depois que é concentrado, dificilmente é devolvido de boa vontade. A proposta de Viana, por mais que tenha uma lógica interna na teoria, nos obriga a pensar no risco gigantesco que é tentar construir um futuro liberal usando as ferramentas do autoritarismo. É uma questão que, de várias formas, o Brasil continua tentando responder.